Oi, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, tá bom? E bora lá para a leitura. Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Karina Risse. Capítulo 31. Essa é a última, avisou o senhor Moreira, acomodando a grande caixa de mantimentos no teto da carruagem. Conferiu se estava bem amarrada antes de saltar para a calçada. O capitão já está pronto? Creio que não, respondi, segurando a alça da sacola de pano que escorregou pelo meu ombro. Ele ainda estava no quarto quando eu desci. O cocheiro fez um sinal afirmativo. Bem, vou aproveitar e comer alguma coisa antes de partirmos. Então, você devia fazer o mesmo, garoto. Vou deixar minhas coisas no veículo e já me junto ao senhor. O homem deu um tapinha em meu ombro e entrou na casa. Eu me estiquei para dentro da cabine, acomodando o velho bornal, que encontrei em uma das gavetas da cômoda, com as poucas peças de roupa que tinha. Observei a janela no segundo andar. A claridade indicava que Leon ainda estava lá. Será que estava mais calmo? Dividiria comigo o que tanto o atormentava? O ruído de cascos apressados me arrancou da divagação e eu olhei para a rua. Um cavalheiro dobrava a esquina a toda velocidade. Gaspar? Murmurei, ao reconhecer a figura de pescoço atarracado, me apressando em descer e fechar a porta da carruagem. Assim que me viu, ele fez sua montaria diminuir a marcha, até se tornar um trote suave. Parando a poucos metros de onde eu estava, avaliando-me por um instante, as rédeas em punho, cuspiu no chão. Acabou errando e acertou uma das minhas botas. Eca! O que faz aqui? Alguma coisa errada? Perguntei ressabiada. Sim, há uma coisa errada. Falou com a voz engrolada. E eu vim dar um fim nela. Pela maneira como seus olhos se inflamaram ao cravá-los em meu rosto, enquanto passava uma perna sobre a sela e desmontava, eu soube que a coisa, na verdade, se chamava Dominique. Ótimo, era tudo de que eu precisava naquela noite. Você está destruindo Navas, gritou o marinheiro mais alto e 2 vezes mais largo do que eu. Eu sei, retorqui, quase caindo no chão de desespero, mas Leon não quisera me ouvir. No entanto, eu tinha um problema mais urgente no momento. Um problema de quase 2 metros e cerca de 100 quilos, aparentemente furioso comigo. Você mexeu com o juízo dele, cuspiu. Daqui a pouco, Navas vai estar empoando os cabelos e usando rendas. Pisquei sem entender. Eu os vi na praia, dormindo agarradinhos. Fez uma careta enojada, avançando meio trôpego, o olhar embotado. Recuei. Por sua culpa, Navas fez daquele traste o segundo de navegação. Esse era o meu posto. Dei mais um passo para trás, querendo impor alguma distância. Fora de si como estava, ele não pareceu perceber. Gaspar, você está bêbado. Devia voltar e esperar a bebedeira passar antes de falar com o capitão. Tentei trazê-lo à razão. E deixar que você fique com o meu lugar? Esbravejou. Eu não vou permitir. Não trabalhei tanto para nada. O La Galatea ainda vai ser meu. Creio que a bebida lhe entorpecia o cérebro, pois parecia pouco interessado em ouvir que eu não fazia parte da tripulação e não tinha relação alguma com a decisão de Leon. Apenas era a portadora da carta. Gaspar estava mais preocupado em movimentar os braços, se preparando para usá-los.
Ah, porcaria! Eu não sabia nem como dar soco, que dirá derrubar um homem do tamanho de um cavalo. Mesmo que ele estivesse bêbado, eu só tinha uma chance: correr. Por puro reflexo, levei as mãos às laterais da saia, só então me dando conta de que não as usava. Tanto melhor. Girei sobre os calcanhares e disparei rua abaixo. No entanto, Gaspar era um marinheiro de pernas fortes e passadas longas, e sua mão áspera me agarrou pela gola da camisa antes que eu chegasse ao final da quadra. Ele se aproveitou do meu desequilíbrio momentâneo e me atirou no chão. Caí de barriga nos paralelepípedos. Pontinhos cintilantes dançaram atrás de minhas pálpebras, enquanto eu lutava por ar. Ele não esperou que eu me recuperasse, e com um safanão me fez virar. As pedras frias colando-se às minhas costas, as estrelas no céu se misturando às que piscavam em minha visão. A larga cabeça de Gaspar encobriu a lua. Vou dar um fim em você, cuspiu entre dentes, os dedos se enroscando em meu colarinho, e liberar Navas dessa doença que o infectou. Afastou o braço, o imenso punho cerrado pronto para encontrar meu nariz. Tudo o que tive tempo de fazer foi fechar os olhos, mas o soco nunca veio. Apenas sons de pés se debatendo e gemidos abafados. O peso sobre mim desapareceu. Ainda sem fôlego, soergui as pálpebras e vi Leon, o antebraço em torno da garganta do marujo, arrastando-o para longe de mim. O sujeito se debatia, tentando encaixar o cotovelo na barriga do seu comandante. Com um empurrão, Leon o soltou. Foram necessários apenas 3 segundos para que Gaspar se virasse e tentasse atacá-lo. O punho de Leon esmagou seu nariz. O estalo alto ecoou pela noite. Trôpego, Gaspar sacudiu a cabeça com força e tornou a insistir. Dessa vez meu noivo o atingiu no queixo, fazendo-o cambalear. Sabiamente o marinheiro abaixou os braços, retrocedendo alguns metros, com a respiração curta, como se tivesse corrido escada abaixo, o que era bem possível. Leon se abaixou ao meu lado, lançando-se em um minucioso exame, à procura de algum ferimento. Você está bem? Perguntou, os dedos de uma mão afastando a franja para avaliar minha testa, depois meu crânio, enquanto a outra tateava minha barriga. Gemi quando ele tocou o ponto onde as pedras me atingiram na queda. Os olhos cinzentos se avultaram, como se nuvens tempestuosas se juntassem para criar uma violenta tempestade. Mas sua voz era gentil ao perguntar: acha que consegue se levantar? Sim, ele está destruindo você, cuspiu o sujeito mais atrás. Leon colocou meu braço sobre seu ombro e muito delicadamente me ajudou a ficar de pé. Examinou-me por um instante, como se temesse que eu oscilasse. Você está bem? Murmurou. Fiz que sim, depois de vacilar por um momento. Ele me soltou. Então a máscara obscura retornou e se virou para encarar o marinheiro, a 5 metros de distância. Não precisa de ninguém para me destruir, Gaspar, retorquiu, cortante, projetando o corpo à frente do meu. Sou capaz de fazer isso sozinho. Você perdeu o juízo. Gaspar limpou no dorso da mão o sangue que escorria para o queixo. Ele fez sua cabeça para me tirar do posto de segundo de navegação. Não, Gaspar. Foi você quem fez isso ao arrumar briga com aquele francês e colocar o meu navio e a minha tripulação em risco. O comentário teve efeito e o rosto machucado de Gaspar se transmutou em uma carranca assustadora. Essa criatura deprimente vai acabar colocando uma corda no seu maldito pescoço, gritou, apontando para mim os olhos injetados. Eu me escondi atrás do ombro de Leon. É isso que quer? O que eu quero não é da sua conta. Aliás, nada mais sobre mim lhe diz respeito. Volte para o La Galatea, junte suas coisas e desapareça. Não faz mais parte da tripulação.
Por um momento, pensei que Gaspar pudesse explodir como fogos de artifício e julgar pelo tom roxo que coloriu seu semblante. "É tudo o que eu fiz por você", berrou. "Não fosse por mim, estaria preso agora. Já o salvei da cadeia mais vezes do que consigo me lembrar ao longo de todos esses anos." Leon começou a caminhar lentamente em direção a ele. Era como assistir a um leão se aproximando da sua presa. "Minha dívida foi saldada faz tempo, e nós dois sabemos disso." Então, parou a poucos centímetros do sujeito, encarando-o. "Agora suma da minha frente. E, se souber que voltou a rondar Dominique, é melhor começar a rezar, Gaspar. Sabe que não faço ameaças vazias." Eu me vi prendendo o fôlego enquanto eles se enfrentavam. Pensei que tivesse tido um vislumbre do temido Capitão Navas um pouco mais cedo, no porto, mas estava enganada. Aquele era o homem que todos temiam. Gaspar também o reconheceu e começou a recuar. "Você vai se arrepender, Navas", riu, enroscando a mão nas rédeas de sua montaria. "Quando estiver pendurado pelo pescoço, lutando por ar, vai se lembrar do que eu estou dizendo e me dar razão, e eu estarei lá embaixo assistindo ao seu fim." O sujeito se encaixou sobre a sela antes de esporear o cavalo. Leão o acompanhou desaparecer na esquina. Respirava com dificuldade, possivelmente tentando controlar seu gênio, os punhos ainda cerrados ao lado do corpo. "Não sei ao certo o que ele quis dizer", falei baixinho, "mas eu jamais faria qualquer coisa que pudesse levá-lo à forca." Minha voz pareceu despertá-lo. Girando lentamente, Leão me analisou de cima a baixo outra vez. A raiva tinha abrandado um pouco, e, em seu lugar, vi surgir algo um tanto confuso. Alívio e desespero, em partes idênticas. "Eu sei", soltou um suspiro exasperado, começando a me empurrar para a carruagem. "Nós temos que ir agora. Acha que está bem para enfrentar a estrada?" "Estou bem. Só está um pouco dolorido, de verdade", acrescentei ao ver o ceticismo lhe retorcer um dos cantos da boca. "Para onde vamos?" "Para longe daqui." Espalmando a mão na base da minha coluna, Leão começou a me guiar para a carruagem, alheio aos 3 empregados postados no degrau da entrada da casa, as expressões confusas. A cabine sacudiu quando entramos, e meu noivo bateu a porta com força. Piscando, o Sr. Moreira se apressou em assumir seu posto, e então partimos, sob o olhar estarrecido do Sr. Abelardo e a expressão preocupada da Srta. Lúcia. Leon ainda estava transtornado, remexendo-se de um lado para o outro, como se o assento espetasse. Eu já o conhecia bastante bem para saber que devia deixá-lo encontrar seu equilíbrio antes de dizer qualquer coisa. Por fim, fitei a janela acompanhando a lua correr pelo céu na mesma velocidade da carruagem, enquanto deixávamos a cidade e pegávamos a estrada. Eu não podia ficar mais surpresa com nosso destino. Não que Leon tivesse me contado. Na verdade, ele mal falara comigo desde que havíamos saído da cidade, mas não demorou para que eu reconhecesse a região cercada de picos e vales. Quando a carruagem passou por entre 2 altos portões de ferro, eu soube para onde estávamos indo. Nájila e Pedro me levaram ali em um fim de semana logo após meu pai se recuperar da crise de asma. A carruagem parou diante do pequeno chalé dos Torres, as hortênsias azuladas desabrochando e quebrando a monotonia do cinza das pedras da fachada. Eu pretendia desempenhar meu papel e ajudar a retirar a bagagem, mas Leão se antecipou, deixando a mim e ao Sr. Moreira bastante confusos. "Poderia levar a comida para dentro?" pediu ao cocheiro, indicando a larga caixa sobre o teto, enquanto envolvia os dedos na alça da sua maleta. "Claro que sim, patrão." Sentindo-me meio inútil, pendurei minha sacola no ombro e segui Leão porta dentro, tropeçando na escuridão da casa. Ele conseguiu encontrar algumas velas e logo uma chama laranja explodiu, iluminando o cômodo. Não era muito amplo, mas os quadros
com cenas cotidianas que pendiam das paredes amareladas, deixavam o ambiente com um aspecto acolhedor. As duas poltronas de tecido brocado azul em frente à lareira harmonizavam com o sofá de veludo cor de creme e com um belo tapete persa sobre a mesinha de centro. As pesadas cortinas que cobriam a janela estavam recuadas, permitindo admirar as imponentes montanhas no horizonte. Logo ao lado, uma mesa redonda e 4 cadeiras compunham uma pequena sala de jantar. Tudo estava organizado, mas o ar rançoso sugeria que o imóvel tivera fechado por alguns dias. Leon tinha feito a coisa certa ao pedir que Lúcia providenciasse mantimentos para sua estadia. Como o chalé era usado apenas por curtas temporadas, os empregados viviam no vilarejo perto dali, aparecendo 3 ou 4 vezes ao mês para conservar a ordem. Vou deixar a bagagem no quarto, avisou Leon. Apenas assenti, me perguntando o que fazer a seguir. Como ouvi o ruído do Sr. Moreira nos fundos da casa, lidando com a caixa de mantimentos, resolvi me fazer útil e ajudá-lo a descarregar as provisões, parando apenas para deixar minha modesta sacola sobre a cama de solteiro no pequeno quarto destinado aos empregados, bem ao lado da cozinha. A cozinha era simples, com uma mesa imensa ocupando quase todo o espaço. A prateleiras com diversos utensílios, cuja utilidade e nome eu mal conhecia. Rodeando o ambiente, o fogão apagado logo na entrada me deu a impressão de que o lugar perdera a alma. Então decidi acendê-lo enquanto o Sr. Moreira desatrelava os cavalos. Leon me encontrou ali pouco depois, lutando contra alguns gravetos que se recusavam a acender. Espiou minha fogueira não muito bonita e bastante apagada. Não vai dar certo se tentar atear fogo em um galho verde, comentou. Após uma rápida avaliação, concluí que seu humor havia melhorado um pouco. Não parece verde, comentei, cutucando um deles. É bem marrom. Um galho recém-cortado, explicou, rindo de leve. Ainda há muita seiva. É difícil pegar fogo. Caso consiga essa proeza, esse chalé vai feder como o diabo. Também não deve colocar toras tão grossas antes que o fogo esteja forte. O ideal é começar com gravetos e um pouco de serragem. Nunca tentou fazer uma fogueira antes? Não. Em um fogão. Que pena. Era uma das minhas brincadeiras favoritas quando criança. Puxou parte da madeira para fora da portinhola, descartando-a em um balde de ferro, reorganizando a pilha de modo que houvesse espaço entre os galhos. Leon polvilhou um pouco de serragem entre eles. Os restos de cinza no fundo do fogão pintaram seus dedos de preto, mas ele não pareceu perceber e, ao afastar uma onda que teimava em lhe cair no olho esquerdo, deixou uma marca negra perto da sobrancelha. Cheguei para o lado, lhe dando mais espaço, e acabei batendo os quadris na imensa mesa castanha. Suspeito que seja melhor deixar as fogueiras por sua conta, falei, parece que sabe o que está fazendo. Na verdade, você sempre parece antecipar o que vai acontecer. Então algo me ocorreu. É por isso que anda com pedaços de gengibre nos bolsos, não é? Ele achou graça. Não, não é por isso. Eu também enjoo no mar. Muito engraçado, Capitão Navas. Não estou brincando. Desde pequeno é assim. Luto contra a maré todo santo dia. Leon enfiou praticamente o braço todo dentro da portinhola para ajeitar um graveto torto. Mas me encarou. Uma das sobrancelhas arqueadas. Aquela com o desenho de carvão. Se contar isso para alguém, eu vou negar até a morte. Eu jamais teria acreditado nele. Não fosse pelo rubor que se espalhou pelo seu pescoço. Minha nossa! Mordi o lábio para não rir.
Bem, de certa maneira, justifica algumas coisas. Seu mau humor constante, por exemplo. Possivelmente, endireitando a coluna, bateu as mãos para se livrar da fuligem, sorrindo com malícia. Tem um pouco de... Indiquei a mancha em sua pele. Onde? Aqui? Esfregou a manga do paletó contra a têmpora. Como ela também estava suja, mais riscos surgiram, piorando tudo. Não está funcionando muito bem. Mordi a bochecha para não rir. Leão abaixou o braço, examinando a frente do traje, agora coberto de cinzas, a camisa repleta de bolotas negras, e fez uma careta. Acho que preciso de outro banho. Avistei um balde em uma das prateleiras e fui correndo pegá-lo. O problema era que ele estava na mais alta, e mesmo na pontinha dos pés, e me esticando inteira, não consegui alcançá-lo. Um par de mãos bronzeadas, sujas de carvão, surgiu sobre minha cabeça e apanhou. Eu me virei, dando de cara com a camisa manchada de Leão. Arqueei o pescoço para encará-lo. Eu agradeço a ajuda, murmurei, um pouco perturbada com sua proximidade. Não é necessário. Leão me entregou o recipiente, o sorriso lindo apagando a cicatriz, e eu me perdi por um instante enquanto ele retornava para perto do fogão, espalmando os bolsos em busca de algo. Umedeci os lábios, me abraçando ao balde enquanto tentava recobrar o raciocínio. Sobre o que estávamos falando mesmo? Ah, sim. Mas não entendo, capitão. Se o mar lhe faz mal, então por que insiste em navegar? Eu nunca disse que me faz mal, retrucou, arqueando uma sobrancelha. Apenas que me causa enjoo. É a mesma coisa, não? Ele se recostou na parte alta do fogão, as mãos apoiadas ao lado dos quadris. Não, meu estômago não gosta do mar, mas todo o restante de mim adora. Estar em um navio, assumir o comando, usar o vento a favor. Conhecer o mundo, é disto que eu gosto. Creio que eu sempre o tenha visto dessa maneira. Depositei o balde na mesa, brincando com a alça. Você não pertence a um só lugar, pertence a todos. Uma pequena ruga franziu seu seio manchado. Não sei se posso dizer isso. Gosto muito da liberdade, mas também gosto da ideia de ter para onde voltar. E foi por isso que arranjou uma noiva? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Eu não arranjei. Um caranguejo me arrumou uma. Revirou os olhos e tive que cravar os dentes no lábio inferior para não rir. Ele prosseguiu. Mas depois acabei gostando da ideia. Valentina tem um gênio indócil. Apesar de todas as camadas de verniz que usa, achei que fosse perfeita para mim. Um riso deprimido me escapou. Desconfio de que não estejamos falando da mesma pessoa. Até onde sei, tudo que a sua noiva fez na vida foi assentir em concordância. Até mesmo no que dizia respeito ao meu destino. Nunca pude decidir nada por mim mesma. Bem, exceto agora, como Dominique. E, se levasse em consideração a confusão em que estava metida, uma gargalhada profunda, rica, reverberou pelo seu peito, aquecendo o meu. Talvez seja a impressão que ela deseja passar, mas não é a verdade. Ela tenta, mas não consegue esconder a frustração, da mesma maneira que é incapaz de se manter impassível diante de qualquer assunto. Para um observador menos atento, pode parecer mera anuência, porém, se souber o que procurar, vai encontrar um comentário mordaz ou um olhar perspicaz disfarçado de polidez. Ela odeia confrontos. Faz o que pode para não se meter em um, mas, quando entra, é impossível que saia dele sem dar a última palavra. Seu rosto se iluminou com um sorriso torto. Ela pensa que é água calma e suave, mas está enganada. Valentina é uma ressaca, toda turbulência e movimento. Eu pisquei, admirada que ele tivesse visto tudo aquilo em tão pouco tempo. Eu mesma não conhecia tanto sobre mim.
Desconfiava de que ainda estivesse no processo de descoberta. Como pode saber tudo isso? Minha voz tremeu de leve. Ele encolheu os ombros. Porque comigo ela não precisa se esconder. Bem, até certo ponto. Esfregou o pescoço admirando a ponta das botas. De toda forma, acho que ela reconheceu em mim o mesmo que eu reconheci nela. Eu não queria perguntar, tinha muito medo de ouvir a resposta, mas tinha um pavor ainda maior de nunca vir a conhecê-la. O que reconheceu nela? Ele mirou as íris cinzentas, subitamente intensas em mim, e simplesmente disse: liberdade. Meu coração começou a martelar e a temperatura na cozinha pareceu aumentar, mesmo que o fogão continuasse apagado. Desde o instante em que pus os olhos em Leon, tudo em mim se libertou. Com ele não precisei fingir, pensar antes de falar. Com ele eu era livre de todas as regras, até das minhas próprias. Eu o fazia se sentir da mesma forma? Leon sacudiu a cabeça, quebrando o contato visual, mas o frisson pesando no ar não se dissolveu. Ele voltou a trabalhar na lenha e eu me ocupei em terminar de retirar os mantimentos da cesta. Depois de um instante, ouvi um discreto crepitar, e então os estalos se intensificaram, as chamas colorindo o ambiente em tons avermelhados. Você a amou? Mesmo que por um momento, me ouvi perguntar. Pela visão periférica vi Leon se enrijecer de alto a baixo. Por que quer saber? Perguntou cauteloso. Sou uma criatura curiosa. Cruzando o pouco espaço que nos separava, ele parou ao meu lado, me obrigando a jogar a cabeça para trás a fim de poder encará-lo. Sua expressão se fechara em uma máscara insondável. Desculpe, sussurrei. Não queria aborrecê-lo com perguntas, mas não consegui evitar. Um dos cantos de sua boca teimou em subir um pouco. Não seria você se não me enchesse de perguntas. Estou surpreso que não tenha questionado o motivo dessa viagem. Confesso que ainda estou esperando. Você me contaria? Por que não experimenta? Seu olhar se iluminou, me assustando como nunca. Não era nada cruel ou malévolo. Ao contrário, era quente, doce e um tanto desesperado. Entreabri os lábios para que o ar entrasse. Pois parecia que ele havia sido drenado daquela cozinha. O movimento capturou seu olhar e, maravilhada, vi suas pupilas se expandirem gradativamente, engolindo as íris até restar apenas um fino anel prateado. Um arrepio percorreu minha coluna, me fazendo estremecer por inteiro, ao mesmo tempo em que as recordações daquela noite no jardim preenchiam minha mente. Ainda sentia seu gosto na ponta da língua, me lembrava da maneira perfeita como meu corpo se encaixara no seu, do calor que me envolvera por dentro e por fora, das sensações únicas que ele e apenas ele despertara em mim, e continuava a despertar. Um estalo me fez acordar do feitiço. Observei o fogão, as chamas agora vigorosas lambendo a madeira, produzindo algumas estrelinhas avermelhadas. Toquei a base do pescoço onde minha pulsação se alvoroçava. Vou pegar a água e colocá-la para esquentar. Seu banho logo estará pronto. Não se incomode. Sua voz saiu rouca, envolvendo a mão na alça do balde e puxando o utensílio para a frente dos quadris. Tenho quase certeza de tê-lo ouvido resmungar um bano frio, antes de desaparecer, um tanto curvado pela porta que levava ao quintal. Enquanto Leon tomava banho, graças aos céus, recusando minha ajuda, tratei de arrumar a mesa na sala de jantar, dispondo a louça e o conteúdo da cesta. Pães, uma torta de carne, queijos, algumas frutas e uma garrafa de vinho.
Conferi se havia organizado os talheres de maneira correta e improvisei um arranjo, usando uma taça e um galho de hortênsias que colhi no jardim da entrada, de um azul tão profundo que era quase roxo. Estiquei-me para ajustar o castiçal, de modo que iluminasse melhor os pratos, e esbarrei no tampo da mesa, o caderninho no bolso espetando a lateral do meu quadril. Apanhei-o e examinei a capa, suspirando ao perceber que a chuva não fizera muito estrago, apenas entortara um dos cantos. A visão da encadernação trouxe de volta toda a agitação daquela tarde. Alguém a quem eu possa, de fato, confiar minha vida. Se Leon soubesse como aquelas palavras me machucaram, não as teria proferido. Ou talvez sim, já que eu não passava de uma mentirosa que não merecia clemência. Eu acusara Miranda. Sua hipocrisia é a trama de mentiras que ela criava com tanto orgulho. E por acaso, o que eu estava fazendo era diferente disso? Corri um dedo pela capa torta. Apesar de Leon não estar ali, eu ainda sentia sua presença. Era como se não importasse a distância entre nós. Eu continuava a sentir o formigamento nos lábios, os frêmitos no coração, a pele sensível e quente, como se um laço invisível nos atasse. E eu tinha que cortá-lo. A sala saiu do foco, tornando-se um borrão embaçado. Fitei meus dedos e a horrorosa luva que as cobria. No começo, quando desconfiara de Leon, minhas mentiras tinham uma justificativa. Mas e agora? Qual era minha desculpa para continuar fingindo para ele? Eu não tinha nenhuma, além do medo de perdê-lo. Percebi que já poderia ter dito a verdade. A caminho do chalé, havia pouco naquela cozinha e em tantas outras ocasiões, mas uma parte de mim se recusava. É difícil abrir mão da única coisa que lhe resta no mundo. Eu havia perdido tudo. Minha mãe, meu pai, de certa forma, meu irmãozinho. Perdi a vida que tinha e depois tornei a perder as ruínas que haviam restado, vivendo como um fantasma. Perdi meus amigos, meu cabelo, minha aparência, minha identidade. E Leon, o porto seguro em meio àquela bagunça. Eu o perdi também. Como Valentina, nada havia me restado, mas como Dominique, eu ainda tinha Leon. Mesmo que ele me visse apenas como um criado. Na pele de Dominique, eu não precisava abrir mão dele. Não era justo. Não era nem um pouco justo que eu prosseguisse com aquela farsa para poupar meus sentimentos enquanto continuava a ferir os de Leon. Mordi a parte interna da bochecha para impedir que a umidade que turvava minha visão transbordasse, me dando conta de que não podia mais ir adiante com aquele teatro. Não tinha mais forças. Eu chegara ao limite. Eu ia contar tudo a Leon, mesmo que o preço a pagar fosse alto demais. Ainda restava uma. Alguém disse atrás de mim. Eu gritei. O diário pulou de minhas mãos e por pouco não caiu dentro da torta de carne. Busquei apoio na mesa, espalmando meu coração assustado. Desculpe, garoto, falou o Sr. Moreira sem graça, deixando uma caixa menor sobre uma das cadeiras. Não pretendia assustá-lo. Pensei que tivesse ouvido o rangido da porta. Perdoe-me, Sr. Moreira. Eu não estava muito Atento. Corrigi depressa. Eu notei, riu baixinho. Sabe se o capitão vai precisar dos meus serviços, Dominique? Não, Sr. Moreira. Não vou sair esta noite. Leon surgiu no alto da escada atrás de nós. Por quê? Minha irmã mora no vilarejo, capitão. Ele tirou o chapéu, cruzando os braços atrás das costas, assistindo ao patrão descer os degraus. Fica a 1 quilômetro daqui, ou até menos. Se não se importar, eu gostaria de ir visitá-la. Não tenho certeza se Leon chegou a ouvir uma palavra, pois, assim que chegou mais perto, seus olhos foram imediatamente atraídos para o diário ao lado da torta. As íris cinzentas escureceram e então se fixaram em mim.
a acusação reluzindo em um iridescente vermelho. Céus! Não precisarei dos seus serviços até o fim da tarde de amanhã. Sua voz estava baixa, controlada e fria. Visite quem quiser, Sr. Moreira. Obrigado, Capitão Navas. Fazendo um cumprimento rápido, o cocheiro começou a se afastar. Olhei de um homem para o outro. O Sr. Moreira não podia me deixar sozinha com Leon. Ele parecia prestes a me enfiar dentro da torta de carne. Estúpida, muito estúpida. Por que eu tinha que trazer o diário? Por que não o deixei em qualquer lugar da casa de Leon, onde ele ou o Sr. Abelardo poderiam encontrar? Por que eu tinha que ter lido para começo de conversa? Por que eu não conseguia ser a moça refinada que fora treinada para ser quando o assunto era Leon? Mas que merda! Digo, horas bolas. Antes que eu pudesse pular na frente da porta e impedir que o Sr. Moreira me deixasse a sós com meu ex-noivo furioso, o cocheiro já tinha ido embora. Leon deu um passo à frente. Eu cheguei para o lado. Ah, então você me encontrou? Estava me perguntando se eu o tinha perdido. Apanhou o diário e folheou. As páginas chiaram em um suave vush. O que achou da leitura? Eu não pretendia bisbilhotar? Ele cravou os olhos tempestuosos em mim. Sim, desculpe. O que procurava? Exigiu, transtornado, incrédulo e triste. O que pensou que fosse encontrar? Nada, capitão. Eu só... Me perdoe. Eu agi muito mal. A fúria ainda lhe apertava o maxilar e as sobrancelhas, mas sua voz estava baixa e suave ao murmurar. Bien puedes, Sancho, hablar libremente, e sin rodeo alguno? O quê? Perguntei confusa. Ele se aprumou, resmungando alguma coisa sobre até Don Quixote abandoná-lo. Eu realmente lamento, sussurrei. Não faz ideia de como lamento, Leon. Se é que era possível, as sombras em seu semblante pareceram ficar ainda mais intempestivas. Lamenta, é? Ele relanceou por um breve segundo o conjunto de folhas no meio tortas. Ao voltar a me encarar, o cinismo que eu não via desde o prostíbulo retornou com potência máxima. Bem, se é assim, aceito suas desculpas. Poderia ter sido pior, afinal, você poderia ter mentido para mim. Engoli com dificuldade, desejando que o chão se abrisse e me tragasse para suas entranhas. Sabe de uma coisa, Dominique? Adicionou com um sorriso que não lhe chegou aos olhos. Estou me sentindo particularmente generoso esta noite. Já que escolheu não mentir, estou disposto a saciar sua curiosidade. Vou ler o diário para você. É uma história de terror. Não necessário. Eu insisto. Contornando-me, Leon puxou a cadeira para que eu ocupasse, fazendo uma mesura exagerada. Alarmada, me acomodei com cautela. Preferia o Leon irritado àquele com sorrisos falsos e fala mansa. Antes de se sentar também, ele trabalhou na comida, fatiando pedaços de tudo o que pôde alcançar e empilhando as lascas no único prato sobre a mesa, e então o empurrou para mim. Mas conservou a taça para si, se servindo de vinho antes de se largar na cadeira. Aquilo não estava certo, nada daquilo estava certo. Sorvendo um grande gole de bebida, Leon apoiou os cotovelos na mesa, abrindo o caderno. Sabe, eu gosto de manter um diário. É muito útil para os negócios. Às vezes faço anotações pessoais, como aconteceu neste aqui. Estudou uma das páginas, as sobrancelhas quase unidas. Já leu a parte em que eu digo que estou louco pela minha noiva? Ele não ia parar. Ia?
Mortificada, fixei a vista no prato e fiz que sim. E esta outra, em que explico que sou ansioso e tolo que sou, espero agradar Valentina com meu barco, já que pouca coisa em mim a agrada. Eu queria dizer que aquilo não era verdade, que tudo nele me agradava, mas ele não esperou por uma resposta e foi em frente. E esta aqui, em que digo que matei Valentina. Meus olhos voaram para ele, todo o sangue do meu corpo descendo para a ponta dos pés. O que? Ofeguei. Ah, sustentou o olhar enquanto engolia todo o conteúdo de sua taça. Vamos prosseguir daqui, então. Capítulo 32. Você não consegui concluir. Meu coração começou a martelar, retumbando em meus ouvidos e na base da garganta. Eu não devia ter ouvido direito. Não podia ter sido Leon. Simplesmente não podia. Eu o conhecia. Agora sabia que ele jamais. Ele nunca poderia. Ah, sim. Essa parte é muito boa, muito dramática. Alisou a página com um floreio, então cravou os olhos injetados em mim. Posso começar? Não consegui esboçar reação alguma. Era absurdo. Não podia ter sido Leon. Simplesmente não podia. Céus, não podia ter sido ele. Eu não podia ter me enganado tanto. Leon interpretou meu silêncio como concordância e começou a ler. Muito bem, clareou a garganta. Eu matei Valentina. Fechei os olhos, lutando para deter as lágrimas e o medo que apertava meu peito. Eu havia sido tão tola, tão estúpida. E a situação só tendia a piorar, me dei conta. Estávamos apenas nós dois no chalé. O ser humano mais próximo se encontrava a 1 quilômetro de distância. Se eu sumisse, exceto por Nájila, ninguém daria pela minha falta, já que eu supostamente estava morta. Como pude me deixar enganar tanto? Como sou o único culpado de sua morte? Continuou, cravando uma faca em meu coração. Eu a forcei a saltar para a morte ao manter o compromisso. Em meu estado de agitação, precisei de um instante para absorver aquelas palavras, e mais outro para dar a elas algum sentido. Ele o quê? Imediatamente eu o encarei. Perdão, como disse? Preste atenção. Ele fez uma careta impaciente antes de retornar à leitura. Eu a forcei a saltar para a morte ao manter o compromisso. Ela preferiu morrer no mar a se casar comigo. Não sei como me sinto. Leon abaixou o diário, recostando-se no espaldar da cadeira, os olhos cinzentos fulgurando com uma raiva contida que fez meu estômago se contrair. Agora, isso não é verdade. Eu sei exatamente como me senti. Gostaria de perguntar como foi? Não, murmurei tão baixinho que mais pareceu um miado. Não tinha sido ele, claro que não. Era impossível que Leon fizesse mal a um ser humano. Não sabia como, nem quando comecei a confiar nele, mas eu confiava, mesmo quando desconfiava, se é que fazia algum sentido. No entanto, o alívio durou apenas um átimo de segundo. Leon tinha entendido tudo errado. Assim como os outros, acreditou na história do suicídio e acreditou a culpa a si mesmo. Tentei-lhe dizer que estava enganado, mas não consegui proferir uma única sílaba. Minha garganta parecia fechada com cimento, como se eu engasgasse com meus próprios erros. Leon, por outro lado, devia sentir o oposto e despejava sobre mim tudo o que se passava em seu coração machucado. Mas vou contar mesmo assim, proferiu, sombrio. Eu me senti um verme, alguém tão execrável e indigno que não merecia sequer continuar respirando.
Valentina foi até minha casa e me pediu que eu a libertasse do compromisso, mas eu não pude. Ele se curvou para a frente, um dos braços apoiado na mesa. Apesar de tudo o que ela pensava a meu respeito, eu tenho escrúpulos. Jamais colocaria a honra de uma dama em risco, muito menos a dela. Eu estava encantado por sua inteligência, sua paixão, sua vivacidade e, claro, por sua beleza. Encantado? Repeti baixinho. Bastante ridículo, não acha? Ele riu aquele som vazio e tremendamente assustador, enquanto eu tentava pensar em um jeito de mudar a opinião dela. Valentina planejava tirar a própria vida. Completando sua taça com mais vinho, Leon tentou aparentar calma com movimentos estudados e precisos, mas o esgar de canto de boca o traía. Ao soltar a garrafa sobre a mesa, fez tanto estardalhaço que pulei na cadeira. Então, é por isso que eu afirmo nesse diário que a matei. Sorveu metade do conteúdo da taça em um único gole. Sou responsável pelo que aconteceu. Ao sustentar o compromisso, obriguei Valentina a buscar uma alternativa. Fiquei dias me martirizando. A pobrezinha devia estar muito desesperada com a perspectiva de passar o resto da vida comigo, se a única solução que encontrou foi pular do lago Galatea. Não foi nada disso, eu quis gritar, eu jamais pensei em qualquer uma dessas coisas. Então eu rezei, segurando o cristal pela haste. Ele o girou devagar, observando os reflexos da chama da vela criarem padrões violeta no vinho. Rezei noite e dia enquanto vasculhava a área onde ela poderia ter desaparecido. Foram horas de imensa agonia. A cada segundo eu sabia que as chances de encontrá-la viva diminuíam. Eu a procurei por 5 longos dias. Deixei a tripulação e os convidados à beira da desnutrição, porque não podia voltar. Não sem Miss Sirena. Mas havia mulheres a bordo. Ergueu os ombros. Nájila passou mal. Já fazia 118 horas desde o desaparecimento. Eu sabia o que isso significava. Ninguém sobrevive por tanto tempo no mar. Por isso voltei, para evitar outra tragédia, mas deixei meu coração no mar, com Valentina. Pare, sussurrei. Uma lágrima me escapou, escorrendo pela bochecha, mas ele não parou. Tem certeza? Leão me encarou fixamente, abandonando a taça e unindo as mãos sobre o tampo da mesa. Não quer que eu conte o que aconteceu quando cheguei em terra? Não quer saber que a primeira providência que tomei foi ir até a guarda e exigir que abrissem um inquérito, que enviassem mais barcos para procurá-la, porque, mesmo depois de 123 horas e meia, eu ainda tinha esperança, embora tudo indicasse o contrário? Cerrei as pálpebras com força, passando os braços ao redor do tórax, implorando por misericórdia. Mas o homem diante de mim era como um anjo caído, inclemente, e não teve nenhuma. Não quer saber que mais tarde, enquanto minha tripulação reabastecia o lago Galatea, eu fui até a igreja onde em 2 semanas eu deveria recebê-la como minha esposa. E implorei que Deus cuidasse dela para mim, que a conservasse em segurança até que eu conseguisse encontrá-la? Leon, por favor, solucei desesperada. Cada palavra, cada sílaba cravava uma faca em meu peito. Eu tinha feito tudo errado e agora o perderia para sempre. Ao julgar pelo modo como as sombras pareciam tomar conta dele, eu já o perdera. Leon se curvou em minha direção, mas dessa vez não fui assaltada por aquela onda quente. Todo o calor dele parecia ter desaparecido de seu corpo, de seus olhos, de sua alma.
Tem certeza de que não quer que eu lhe conte? Prosseguiu implacável. Que, nas poucas noites em que consegui dormir, fui atormentado por pesadelos em que havia ser tragada pelo mar de novo e de novo e de novo, sem jamais conseguir salvá-la, nem mesmo no diabo do sonho, e que a cada manhã eu implorava para que acontecesse um milagre e ela voltasse? Recostou-se no espaldar da cadeira, me observando com aquela expressão vazia que me deixava sem ar. E agora, creio que tenho a resposta para a pergunta que me fez mais cedo. Sim, eu amei Valentina, muito. Meu coração deu um salto, como se soubesse disso o tempo todo, mesmo que minha cabeça discordasse. Mas a alegria de saber que ele tinha sentimentos por mim durou pouco, apenas até eu analisar aquela frase com mais atenção. Leon sempre utilizava o verbo no tempo presente para se referir a mim. Ele me amou, pretérito perfeito do indicativo. Não amava mais. Naquele instante, o que restava da minha alma murchou e morreu. E, concluiu, como eu sabia que ia acontecer, ela me destruiu. As palavras ecoaram pelo meu corpo, apunhalando meu cérebro, empalando meu coração. Tentei combater aquilo que parecia me comer por dentro, mas não pude, pois sabia que Leon estava sendo sincero em cada palavra. Eu o destruíra, aniquilara minha única chance de ser feliz, arrasara com o amor e o coração do homem que eu amava. Leon dissera que sentia um verme, mas estava errado. Eu era o verme ali. Eu me levantei tão depressa que minha cadeira tombou para trás. Esforcei-me para tudo sair, mas acabei engasgando com a dor, com o conhecimento de tudo o que tinha causado a ele. Sentindo uma terrível pressão no peito, comecei a me encaminhar para a porta. Leon se levantou quando passei por trás da sua cadeira e os braços fortes se enredando em minha cintura. Não, murmurou em meus cabelos. Não vou permitir que me abandone sem pelo menos me explicar o motivo. Não desta vez. Tentei me soltar do seu abraço, lutando para escapar dos meus erros, da minha consciência, de Leon, até que minhas forças me abandonaram e eu tombei contra ele, minhas costas se colando ao seu peito, os joelhos cedendo. Leon me pegou antes que eu caísse, passando dos braços sobre meus joelhos e me carregando no colo até a sala principal, onde me colocou sobre o sofá, permanecendo em pé, a respiração curta. Me observou com atenção. Eu preciso ir, murmurei desesperada. Eu não tinha o direito algum de lhe provocar ainda mais sofrimento, revelando que eu enganara aquele tempo todo. Não importava o que aconteceria comigo, como eu me sentia. Não de verdade. Eu tinha que salvar o que restava do coração de Leon e impedir que o estrago fosse total. Eu tinha que sumir da sua vida. Era a única coisa honrada que eu ainda podia fazer por ele. Para onde? Ele abriu os braços impacientes. Não posso mais ficar aqui. Preciso ir embora. Eu lembrei de que eu recebi uma carta. Tomei fôlego, me odiando por mentir para ele mais uma vez. Mas que outra opção eu tinha? Eu não iria destruir Leon. Ninguém poderia me obrigar, nem mesmo ele. Uma carta? Ele riu, um som ácido e vazio. Deu uma... Tia, eu preciso visitá-la. Ela... A risada de Leon preencheu a sala. Não havia humor naquele som, apenas desespero e uma tristeza profunda que parecia esmagá-lo. Esfregou a testa como se ela doesse, deixando o corpo cair na poltrona. Está bem, eu desisto.
Deu risada de novo. Simplesmente não consigo mais ir adiante com isso. Você venceu. Venci? Repeti sem entender. Total e completamente. Soprou o ar com força. Eu cansei. Não vou mais fazer o seu jogo. Se quiser continuar, vá em frente. Mas eu não farei mais parte disso. Não entendo o que... Foi tudo o que consegui gaguejar, a pulsação martelando em meus ouvidos à medida que suas palavras atravessavam meu cérebro. Então, sabe-se lá, em meio à agonia e ao atordoamento, o que ele tinha dito pouco antes finalmente fez sentido. Não vou permitir que me abandone sem pelo menos me explicar o motivo. Não desta vez. Pisquei, muitas vezes. Ele tinha... Antes que eu pudesse ordenar as ideias, Leon soltou uma agastada lufada de ar. O que pode não ter entendido ainda, Valentina? Céus! Leon sabia. Bom, meus amores, e aí, como será que vai ser a reação da Valentina? Como será que vai continuar essa conversa deles, hein? Bom, mas a gente vai ter que esperar para saber no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, pois faço os vídeos para vocês com muito carinho, com muito amor, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima!